mais uma matéria a respeito da delação do Maurício Camizotti. Então, aqui do meu ladinho está aqui para vocês a delação do Maurício Camizotti, quem é o empresário que confessou as fraudes e assinou a delação. Eu vou pedir para vocês subirem, eu não estou com acesso a essa. Ah, estou sim, ó, tá aqui, ó. Quem é o empresário que... Bom, muito bem, agora sim. Delação de Camizotti. A figura central do caso é a primeira da farra do INSS. Primeira, e como eu disse, só vai ter uma outra colaboração premiada, uma outra delação premiada nesse caso específico, caso tenha alguém maior que Maurício Camizotti envolvido nisso. Se não tiver ninguém maior que ele, não faz sentido haver uma colaboração premiada. Então, por isso, agora, a delação mais importante é a do Maurício Camizotti, que tinha mais empresas, tinha mais dinheiro envolvido nesse lobby, nesse esquema que envolvia governo, envolvia empresas e o lobista, o careca do INSS. A matéria que conta e explica aqui pra gente, essa é a foto do Maurício Camizotti. Ele é apontado como um dos líderes do esquema bilionário desses descontos indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS. Já o Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, o ex-procurador-geral do Instituto, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, também negociam acordos de delação. Vamos ver se algum deles vai conseguir após uma colaboração assim maior do que a deles. A defesa de Camizotti espera que a delação possa abrir o caminho para a concessão de prisão domiciliar. Procurados pela reportagem, os advogados não se manifestaram. A matéria aqui também conta o que esperar dessa colaboração do Camizotti. Ele deve abrir essa nova fase das investigações e ampliar o escândalo que envolve o INSS. Ele é o articulador central do esquema e teria condições de explicar o funcionamento da estrutura, né? Quem era de fato cabeça, quem é que liderava todo esse jogo, quem é que estava dentro do governo, quando é que isso começou de fato, porque existe uma briga se essa farra do INSS começou no governo Bolsonaro ou se começou no governo Lula. De fato, quem é que participava disso dentro do Instituto Nacional de Seguridade Social? Então, essa colaboração vai ser muito importante para entender quem é que estava envolvido dentro do governo e as empresas de fora que participavam deste esquema. Produção, se puder colocar para mim, podem colocar a matéria de quem é o Camizotti, ela não está aberta aqui para mim, eu não vou conseguir encontrá-la aqui com a mesma facilidade que vocês. Mas tá aí, ó. Quem é o empresário que confessou fraudes e assinou a delação? O Camizotti, ele é dono de várias empresas de seguro de saúde, mas pode subir aí para eu contar direitinho para a nossa audiência quem é esse empresário. Inclusive, foi convocado para falar nas comissões da CPMI e do INSS. O filho dele também foi convocado para falar na comissão do INSS. Aqui já conta para a gente o que já sabemos, que ele admitiu a prática das fraudes, firmou aí o acordo de delação premiada, mas vamos subir para contar quem ele é, quem são as empresas. E tá aí, ó, dono de companhias de seguros e planos de saúde, preso em setembro do ano passado por conta aí de participação nesse esquema. De acordo com a investigação, ele controlava 3 entidades que faturaram, como eu disse, cerca de R$1 bilhão, se a gente for contar de 2021 para cá. Todas essas entidades investigadas pela Polícia Federal são sediadas em escritórios em São Paulo e todas elas, do ano passado para cá, faturaram 580 milhões. Então, de 2025 para cá, 580 milhões e de 2021 até hoje, R$1 bilhão. A Polícia Federal obteve a suspensão do acordo da AMBEC com o INSS, entidade que foi a que mais repassou dinheiro para as empresas do Camizotti, mais de R$30 milhões. E o Metrópolis já tinha revelado que a aposentados mutualistas para benefícios coletivos, a AMBEC, que é a associação, a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, UNSBRAS, e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, a CEBAP, tinham como diretores estatutários, funcionários e parentes de executivos do grupo de empresas do Camizotti. No dia da operação que resultou a prisão do Camizotti, em setembro, os agentes apreenderam esculturas, pinturas, armas e veículos de luxo. O empresário foi identificado como sócio oculto de uma organização e beneficiário de fraudes previdenciárias. Então, a polícia que já colheu os depoimentos da delação dele
enviou o acordo para o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Agora cabe ao ministro do Supremo concordar ou não com essas informações. Bom, vamos lá, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu chamar o Felipe, continuo aqui na 3? Vamos lá. Felipe, temos aí essa primeira colaboração premiada agora do Maurício Camisotti. A gente esperava, como eu disse, que fosse a do careca do INSS, mas também, como eu já disse, também havíamos adiantado que se o careca do INSS não corresse, o Camisotti sairia na frente. O Camisotti está acima do careca do INSS aí nesse jogo da farra do INSS, então não sei se vai valer a pena uma possível colaboração do careca ou de qualquer outra pessoa que esteja envolvida dessas que nós sabemos que existe nesse jogo da farra do INSS até agora. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do ministro André Mendonça, se ele vai de fato autorizar essas informações que foram prestadas pelo Maurício Camisotti e o que vai sair daí, porque realmente tudo que a gente viu nesses últimos 2 anos, nessa maior farra do INSS, o maior golpe que já foi dado na história do país, envolvendo partidos políticos, envolvendo políticos, envolvendo pessoas que estavam dentro do governo, envolvendo 2 governos. Então, o presidente entrou, o presidente saiu, nada se viu, ninguém viu nada que estava acontecendo. Então, presidente não viu o que estava acontecendo, presidente do INSS não via o que estava acontecendo, presidente de pastas, de ministérios não viam, ministros não viam o que estavam acontecendo. Agora a gente vai entender quem de fato participou desse esquema que roubou bilhões de aposentados e pensionistas. E quem é que está pagando isso? A gente. Agora quem paga esse rombo é a gente, que perdeu e continua perdendo. Felipe, o que você acha que a gente vai ver dessa delação do Camisotti? Lira, boa pergunta, né? O que tem nessa delação premiada do Camisotti? Né? É bom lembrar, né, que o Supremo Tribunal Federal consolidou um entendimento muito claro, dizendo que para você ter delação premiada, você tem que, além de falar, tem que comprovar com documentos, né, o que você falou. Então, a delação premiada do Camisotti, né, ao que tudo indica, está recheada de documentação, está recheada de rastro, né, das empresas dele para político, para empresário, para advogados. Ou seja, pode ter uma confusão danada. Né? Te dou um caso concreto, Lila. Uma das pessoas envolvidas, né, suspeitas de envolvimento com a questão do INSS, é o relator da sabatina do Messias, né, o Everton Rocha, do PDT. Né? Aliás, o PDT todo, dentro do governo, está envolvido com a questão do INSS. Imagina só se o Everton Rocha, nesse momento, sabe que a delação premiada contempla ele. Imagina, será que ele vai conseguir colocar a relatoria do Messias a tempo? Né? Ou seja, muita coisa pode acontecer, né? E outro fator importante da delação premiada é você confessar o crime, né? Então, o Camisotti, ele confessou o crime, e o ponto também interessante disso tudo, Lira, é que a delação premiada pode ser feita tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. E, nesse caso, foi feita e negociada com a Polícia Federal. Ou seja, supostamente, né, essa delação premiada não sofreu influências políticas. A gente sabe que a Polícia Federal está dentro da asa do Ministério da Justiça, né? Mas ela tem uma independência muito grande e autonomia muito grande em relação ao Ministério da Justiça. Né? Então, a tendência dessa premiada tem que ser muito mais ampla, muito mais concreta, com muitos mais documentos comprobatórios do que seria feita em relação à Procuradoria-Geral da República. Então, muita coisa pode acontecer. A Roberta Lutzinger, por exemplo, que é amiga do Lulinha, deve estar nessa delação premiada. Provavelmente deve ter questões envolvendo o próprio Lulinha, ou seja, uma bomba nesse período eleitoral, uma bomba para o governo, uma bomba para, inclusive, políticos da gestão passada. Né? Então, Neila, essa delação premiada, eu estou curioso para saber o que vai acontecer. A tendência, meu modo de ver, é o André Mendonça homologar a delação premiada e ela surtir efeito. E, com isso, Camisotti deve cumprir a pena na sua residência, né, no seu domicílio, e coloca o careca do INSS, como você bem colocou, com uma pena muito mais rígida, porque não cabe delação premiada mais para ele, e ele deve ser realmente o maior condenado e o maior processado dessa situação toda aí. Bom, muito bem. A gente já volta nesse assunto, que agora eu sigo direto agora na reportagem.